Curso Despertar do Sensei 2024. Módulo: Judô e Longevidade e Atividade Física e o Coração. Sensei Leandro Borges, 4º Dan. Doutor André Shiga, cardiologista. 1º Dan de Judô. Meu nome é Leandro Borges e eu vou falar sobre judô e longevidade. Então, esse é o nosso tema. Quando eu fui convidado a fazer essa palestra, né, eu fiquei pensando no tema, né, e me foi pedido para que falasse um pouco sobre a minha experiência aí junto aos Masters, aos veteranos, né. Eu já estou competindo aí nos Masters há mais de 20 anos, né, e também disputei kata, trabalhei com arbitragem no início, e depois comecei a me dedicar só às competições mesmo, aos treinos competitivos, o Shiai, dentro de campeonatos aqui estaduais, nacionais e fora do país também. E eu vou falar um pouco sobre essa minha experiência e o que eu vi, né? O que eu vi aí participando de treinamentos e competições junto com os meus parceiros aí e colegas de competição, amigos, né? Que a gente fez aí ao longo desses anos. A gente também tem um grupo, né, de treinamento. A gente tem um grupo de treinamento aqui do Vale do Paraíba, aos sábados, né? A gente iniciou há uns 7 anos atrás, em 2014, 2015, com o César, e agora, junto com o Marcelão, a gente continua aí, né, com os treinos dos Masters, e, é claro, aberto a todos, né? Então, a gente montou um grupo bem coeso, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho eu vou dar algum embasamento teórico, né? E vou falar sobre o desenvolvimento e crescimento desde da fase da infância ali, né? Do nascimento até a idade adulta, depois a meia-idade e a velhice. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor, e a gente tem aí dois autores aí que falam um pouquinho sobre isso. O primeiro o desenvolvimento motor é um processo contínuo de mudanças que se inicia na concepção e só termina após a morte. A continuidade das mudanças resulta da integração de processos que possibilitam o surgimento de comportamentos motores capazes de atender às demandas ambientais e de atingir novos objetivos em qualquer fase da vida. Manuel, 89. Então, é isso, né? Ele fala sobre esse processo contínuo que a gente tem, né? Então, a gente está sempre em movimento, desde quando a gente nasce até a nossa morte aí, né? E o segundo, ao longo do desenvolvimento, passamos a realizar ações motoras cada vez mais complexas e com alto nível de proficiência. De acordo com Haywood Getchell, o desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo relacionado à idade, em que o indivíduo progride de um movimento simples, não organizado e não habilidoso, evolui para uma habilidade motora complexa e altamente organizada. E, em seguida, ajusta-se às necessidades que acompanham o envelhecimento. Então, sempre, né, isso a gente trabalha também na educação física, né? Você começa de um movimento mais simples para o mais complexo, né? Até você se ajustar a essa necessidade, e você vai entrando com outros movimentos. Então, é dessa forma que a gente trabalha, dando esse suporte para os alunos e oferecendo cada vez mais movimentos de melhor qualidade, né? Então, do mais simples, né, do menos habilidoso ao mais habilidoso. E essas ações motoras, elas vão ocorrer durante a vida toda. Vamos lá. Aí vamos falar um pouco sobre as relações aí entre idade e as fases da vida. Dentro da caracterização aí da idade adulta, não existe um estudo muito aprofundado aí sobre a velhice ou idade adulta, né? A gente encontra muitos estudos aí na fase ali entre criança e adolescente até os 15, 18 anos. E aí a gente vai estar fazendo essa ponte aqui, né? Durante todas essas fases aí. E claro que a gente vai falar um pouquinho também, e principalmente, sobre os fatores culturais, não só os biológicos, né? Bom, ao longo da idade adulta, né? Então, a compreensão da idade adulta, ela passa pela abordagem de alguns modelos teóricos, e a maioria deles faz referência à influência de fatores biológicos e do meio em que vive. Alguns autores ainda sugerem que o comportamento ele funciona mais, ele acontece mais pela influência do meio do que por fatores biológicos. E esse período, né, da idade adulta se caracteriza pela estabilidade,
onde se ajustam capacidades, atitudes e habilidades anteriormente aprendidas. De acordo com Galarrot, né, que ele faz um estudo bem interessante, ele fala que o desenvolvimento é relacionado à idade, mas não depende dela, né? Então, isso significa que as idades são apenas uma referência para olharmos o processo de desenvolvimento e não uma forma de explicá-lo. Então, a gente relaciona a idade com as fases, mas ela não é exatamente daquela forma, né? A gente é apenas uma referência, certo? Vamos para a próxima aqui, né? O crescimento, maturação e desenvolvimento na infância e adolescência, implicações para o esporte, que é o nosso foco aqui, né? Então, nós vamos abordar as relações entre o desenvolvimento biológico e a experiência ambiental durante as fases da vida, com foco principal na idade adulta, meia-idade, que seria após os 45 anos, e velhice acima dos 60. Durante a infância, em consequência do rápido desenvolvimento do sistema nervoso central, é fundamental que ocorra uma ampla e adequada variação de estímulos ambientais, favorecendo, assim, o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social. A aquisição de habilidades motoras na infância tem importante relação com a continuidade da prática de atividade física e esportiva na adolescência e nos anos posteriores, favorecendo tanto a geração de futuros atletas como a promoção da saúde populacional. Então, é exatamente onde a gente entra aí, né? A questão da educação física. Como eu falei, a gente precisa oferecer a maior quantidade de estímulos motores para as crianças e, durante essa fase de crescimento e desenvolvimento, o estímulo, tanto físico quanto ambiente, né, do ambiente ou da onde ele vive, é que vai favorecer a geração de futuros atletas, que não é só o nosso foco, não é só a geração de futuros atletas, mas também a promoção da saúde populacional. Então, incutir na cabeça das crianças que a prática de atividade física é de grande importância para a vida dele e vai por toda a vida, né, até a sua morte. Ele vai estar sempre se movimentando. E a ideia aqui é envelhecer com qualidade, né? Essa é a proposta. E nessa perspectiva, né, as oportunidades adequadas de prática motora na infância e, posteriormente, né, com envolvimento com o treinamento esportivo, são estratégias efetivas não somente para a formação de futuros atletas, como também de cidadãos que utilizam o esporte como ferramenta de educação, integração social, lazer, entretenimento e promoção da saúde. Então, como eu falei, né, a gente vai usar a educação física ou esporte, ou no nosso caso específico aqui, o judô, não só para a formação de atleta ou para a questão só do esporte, né, da prática do esporte ou da atividade física, mas tem outras questões aí que são trabalhadas, tem a integração social, o lazer, o entretenimento e, por consequência, a promoção da saúde. Esse é o nosso foco, né, estabelecer aí a formação de cidadãos que se importem com a saúde e com a qualidade de vida. E eu gostaria de citar também um estudo realizado por Galarrot, onde ele faz essa ligação entre a idade e as fases aí do desenvolvimento motor. E aí o Galarrot ele criou esse modelo da ampulheta, né, onde ele faz a relação aí claro, tem outros autores, né, mas um dos mais utilizados aí na educação física é o Galarrot. Então, ele desenhou uma ampulheta e fez a relação entre as fases, né, as faixas etárias aproximadas e os estágios de desenvolvimento motor. Lembrando que elas são aproximadas, né? Então, a gente tem a fase motora reflexiva, que é desde da barriga, né, desde do útero da mãe, que a criança já começa a se mexer, até mais ou menos entre 4 meses e 1 ano. Esse é chamado do estágio de decodificação das informações e codificação de informações. É uma fase motora reflexiva, né? Depois vem a segunda, que é a fase motor rudimentar, de 1 até 2 anos de idade. Depois a terceira fase, a fase motora fundamental, que é onde a criançada já começa a entrar na educação infantil, em algumas, né, em creches e tal. Antes também em creche, mas não existe um estímulo motor tão elaborado ainda, ou formado realizado por um professor de educação física, né? E ali, a partir dos 2 a 3 anos de idade, é o estágio inicial, de 4 a 5, o estágio elementar, que é onde as crianças já começam a entrar mesmo nas escolas, na educação infantil. Depois vem o estágio maduro, 6 a 7 anos, que é quando a criançada já entra aí
os anos iniciais, né, do ensino fundamental nos anos iniciais, seria o equivalente ao primeiro ano. Depois, na fase motora especializada, de 7 a 10 anos, que seria equivalente a primeiro, segundo ano, até o quinto ano do ensino fundamental dos anos iniciais, que é onde a gente começa a ampliar, né, dentro das aulas de educação física ou na prática esportiva, a gente começa a ampliar o rol de atividades deles, né? Então, eles vão trabalhar com jogos, com dança, com luta, com ginástica, né? Atividades sobre conhecimento do corpo, né? Então, é nessa fase que a gente começa já a fazer esse trabalho com os alunos. Depois dos 11 aos 13 anos, que é o estágio de aplicação, que é quando já entra do sexto ao oitavo, nono ano, que seria os anos finais do ensino fundamental, onde já começa a trabalhar com jogos competitivos, com esportes, né? Com dança, com luta, com atividades de aventura, né? Hoje a educação física está com um leque muito grande de atividades aí, então a gente consegue atender a mais variada quantidade de estímulos e oferecimento de atividade para os alunos, né? Então, tanto no esporte, né, na luta, na dança, a gente consegue atender as demandas aí dentro da escola. E 14 anos acima, que seria um estágio de utilização permanente, onde o aluno começa a definir as modalidades, aí, a sua preferência para o esporte, e aí seria equivalente aí ao nono ano, o ensino médio, né, o final aí do ensino fundamental, já entrando para o ensino médio. E é onde o aluno começa a definir aí qual esporte, né, o que ele vai levar, pelo menos para a sua vida adulta aí. Essas fases a gente utiliza muito para relacionar a educação física, né, para estabelecer o nosso planejamento de atividades e aulas para a educação física, e também para trabalhar essa questão, como eu falei, da saúde e de entender a prática de atividade física para a promoção da saúde, né, alimentação. Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os outros aspectos, mas basicamente esse é o modelo da ampulheta, o primeiro modelo de Galarrot, né? Ele fala sobre o desenvolvimento até os 14 anos, né? E, na verdade, o que acontece? Quando o Galarrot fez esse modelo, ele só fez a relação da idade, só que ele não mencionou como isso acontece em relação ao meio em que isso acontece, o meio em que você vive. E aí ele acabou criando um segundo modelo aí, que seria da ampulheta ampliada, que ele é o mesmo modelo da primeira, só que entram alguns fatores externos aí dentro desse desenvolvimento da criança. Então, entra os fatores de hereditariedade e do meio ambiente, né? A gente tem também os fatores individuais e os fatores ambientais. E alguns autores ainda dizem que os fatores ambientais, os fatores externos, têm tão ou mais influência do que os fatores biológicos aí dentro do desenvolvimento da criança. Então, realmente o meio em que você vive que vai te influenciar. Então, ou no bairro, ou na região, no estado, ou no país em que você vive, né? Então, a gente vê que a maior influência no Brasil, claro, uma das maiores é o futebol, por conta da nossa cultura. Cada país tem a sua, e aí a gente começa no país, a gente tem a cultura no seu estado, a gente tem a cultura na cidade, na sua escola. Então, a gente vê que essa influência externa é bem preponderante aí na prática e na escolha da sua modalidade esportiva. Como eu falei, né, esse modelo da ampulheta, ele fala muito sobre as questões externas, né, e é importante a gente falar sobre isso até para o professor de educação física ou de qualquer outra modalidade esportiva planejar suas aulas, né, buscando integrar essas teorias para que a gente possibilite o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, né? Então, tendo visto assim que todos nós vamos passar por esse processo, né? Então, é importante a gente ter em vista esse estudo para poder planejar as nossas aulas, né? Agora a gente já vai pular e já vamos já para o envelhecimento, né? Saímos aí da idade adulta, já vamos aí para a meia-idade e a velhice, que é o nosso ponto aqui, uma parte da nossa palestra aqui. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre o envelhecimento ativo, né, que é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas, né, ficam mais velhas.
O objetivo desse envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de vida saudável e a grande qualidade e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente capacitadas e requerem cuidados. Então, o termo saúde, né, segundo a OMS, ele refere-se ao bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença, né? Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala em longevidade, eu penso, né, aqui na nossa região, nos nossos mestres, né? Então, nosso mestre Sogabe, Coimbra, Hirakawa, Sensei Amadeu, né? Então, todos esses mestres, a gente percebe que eles são longevos, né? Eles têm uma idade avançada, mas que eles são ativos, né? Eles estão totalmente ativos dentro do contexto do judô, né? Dando aula, participando de palestras, estão sempre próximos da gente nos treinos, nas academias, nas competições. Então, quando eu penso em longevidade, eu penso nesses mestres, claro, né? Poderia citar muitos outros aqui na região, no estado, enfim, né? Mas a gente tem eles como referência, né? De longevidade com qualidade de vida. Né? E é claro, isso não é só por conta do esporte que eles fizeram, do judô, também, mas eles têm uma questão social, uma questão de participação dentro do judô. O judô possibilita isso, né? Hoje se abriu muito leque de opções, né? Hoje você trabalha, você pode ser competidor, você pode ser profissional do judô, você pode dar aula para criança, pode dar aula para adolescente, você pode, né, fazer o treinamento de alto nível, ser um técnico de equipes de alto rendimento, pode ir para arbitragem, as várias opções de kata, né? Tem vários tipos de kata que dá para fazer. Então, o judô ele abriu muito o leque de opções para que todos possam participar. Então, essa a nossa meta aí, a participação dentro do judô até durante toda a sua vida, né? Em relação, eu gostaria de falar um pouquinho também, a OMS faz um estudo, né, e faz faz uma explicação, né, comenta um pouquinho sobre a questão das mulheres, né, dentro da prática de atividade física, né. Depois a professora Rogéria vai estar falando um pouquinho sobre isso também, mas eu gostaria de citar, né, a OMS comenta também sobre o papel das mulheres, né, dentro no nosso caso aqui específico do judô, na prática de atividade física, né. A gente entende que as mulheres têm uma dificuldade muito grande, que eu digo até que elas têm quase que uma tripla jornada, né, trabalho, cuidar da família e cuidar da casa. E aí acaba deixando de lado um pouco a prática de atividade física, né? Então a gente tem que incentivar a prática, né, das mulheres e inserir, né? Isso já está acontecendo de uns anos para cá, a gente vê com as competições mistas, a gente vê mulheres arbitrando, muitas mulheres dando aula de judô. Então isso está aumentando, mas ainda é pequeno, né? No caso de competições, aí no Mundial, por exemplo, entre 10% e 20% das mulheres estão inscritas nas competições. Então ainda é um número pequeno, com chance aí de crescimento, né? E cabe a nós, né, professores aí de judô, estar incentivando essa prática, né, do judô, da atividade física para as mulheres durante toda a vida também, né? Esse é um caso no caso para as mulheres, é um caso de parar, né, de realmente parar de treinar por conta desses trabalhos, né? E acaba também gerando vários tipos de doença, né? Isso acontece com os homens também, só que com os homens é mais em relação aos comportamentos de risco, como fumar, consumir bebida alcoólica e se expor desnecessariamente a risco de lesões. Então, a preocupação do MS é exatamente essa, o envelhecimento com saúde e buscar uma qualidade de vida. A OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde, também fala um pouquinho sobre a questão da alimentação. Então, fala sobre os riscos, né, o aumento do risco da obesidade, doenças crônicas, né, durante o processo de envelhecimento, tanto homens quanto mulheres, né? Então, as dietas ricas em gordura saturada, sal, pobres em fruta, legumes, verduras e quantidade suficiente de fibras e vitaminas, combinada ao sedentarismo, são os maiores fatores de risco aí de problemas crônicos, como diabetes, doença cardiovascular, pressão alta, obesidade, artrite, alguns tipos de câncer, né? Então, orienta-se até
o consumo de cálcio e vitamina D para aumentar a densidade óssea e também a imunidade. Então, essa é preconizado também pela OPAS. Bom, gostaria de citar um livro, né, muito interessante que eu li, que é o Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Se alguém puder ler, ele vai exemplificar muito o que eu falei aqui sobre a questão da saúde, né, e sobre a prática de atividade física e como que você tem uma vida saudável, né? Você passa por todas essas fases de forma saudável, né? Então, o nome do livro, né, Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, os autores Hector Garcia e Francesco Miralles. A ideia do livro, né, foi quando os dois autores se encontraram em Tóquio e começaram a conversar sobre o sentido da vida, né? E em algum momento da conversa surge o termo Ikigai. E Ikigai é o conceito japonês que, de forma grosseira, significa a felicidade de estar sempre ocupado, né? E essa é uma das razões da extraordinária longevidade dos japoneses, principalmente na ilha de Okinawa, né? E lá tem a maior média de centenários do mundo. E eles, né, ficaram um ano lá estudando e começaram a fazer um levantamento sobre como isso acontecia lá naquela região, né, naquela comunidade. E o que eles perceberam é que todos se respeitam muito bem, há uma sensação de pertencimento à comunidade e ao trabalho em equipe, e o que eles procuram sempre estar ensinando uns aos outros, né? Ele também tem a questão da alimentação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, são os fatores externos ali, né? Claro, tem a questão da alimentação, atividade física, mas eles trabalham muito em cima do ambiente saudável em que você vive, né? Cuidar da amizade, ter uma alimentação leve, descansar adequadamente, praticar exercícios suaves, tendo como foco a alegria de viver, é o que nos impulsiona a envelhecer e continuar celebrando cada novo dia. Então, esse é o Ikigai que está dentro de cada um. O Ikigai está escondido dentro de nós e é a razão pela qual nos levantamos pela manhã para iniciar o nosso dia. Então, ter um Ikigai claro e definido, uma grande paixão, dá satisfação, felicidade e significado à vida. Então, aí ele fecha, né? Então, eles falam sobre a alimentação, sobre o descanso, que é importante, praticar exercícios físicos e ter uma vida social ativa, né? Ter uma paixão, né? O que vai te deixar mais feliz e também dando significado à sua vida. Então, eles falam muito também dos aspectos externos, não só dos biológicos, né? Em cima disso, eles trabalham em cima do diagrama, né? Desse diagrama de Mercury, o Ikigai no centro. Então, você tem, claro, o seu dia a dia da sua vida, que você tem a sua profissão, a vocação, a paixão e a missão, né? Aquilo pelo que podem te pagar em relação ao trabalho, do que o mundo precisa, o que você pode oferecer para o mundo, né? O que você pode oferecer de bom para o mundo, o que você ama, o que você gosta de fazer, e aquilo que é bom para você, aquilo que faz bem para você, o que você vai buscar de bom para você mesmo. Então, esse diagrama é bem interessante para a gente pensar um pouquinho sobre a vida aí, né? Sobre como funciona o nosso dia a dia, a nossa rotina do dia a dia de trabalho, de estudo, enfim. Bom, aí surge essa pergunta, né? Qual o segredo de uma vida saudável, né? Será que ele existe? Então, aí isso aí, como, né, o próprio livro fala, isso está dentro de cada um. A gente que tem que buscar. Isso é bem pessoal, né? Então, está dentro de cada um. Não tem como a gente não ter uma receita para isso, né? E nos dias atuais, né, a nossa vida aí cada vez mais corrida, com falta de tempo, acomodação também, né? E falta de tempo e sedentarismo, a gente busca acaba deixando um pouquinho de lado a prática de atividade física. Então, esse segredo está bem, está dentro de nós mesmos, a gente é que tem que buscar isso dentro da gente, tá? Em relação à alimentação, né, precisa se buscar um estilo de vida mais saudável em relação a hábitos alimentares, deixar de lado o tabaco e o álcool e colocar em prática aí os exercícios, né, praticar exercícios físicos e principalmente nos momentos de lazer, né? É claro que tudo isso, né, todas essas atividades você tem que estar sempre embasado, sempre buscando
se consultar, né, fazer um check-up médico anualmente, né, e tomar cuidado com a intensidade e volume dos treinos. Né? Ao longo da vida, a gente vai modulando isso e vai equilibrando, mas sempre buscando um nutricionista, um cardiologista, né, verificar a pressão arterial, enfim, antes de participar de uma sessão de treinamento de prática de atividade física. A importância também da alimentação saudável, como já foi falado, né? Pirâmide de alimentação, é muito importante, ela faz um resumo bem grande aqui para a gente. Basicamente, a gente exagera na base da nossa pirâmide, ela é dividida em 8 grupos, os alimentos energéticos, reguladores, construtores e os energéticos extras, né? Então, basicamente, eu vou falar em linhas gerais, porque, como eu falei, é necessário que se busque um profissional, né, para fazer os exames médicos, um nutricionista, para que ele te oriente adequadamente as quantidades aí de porções dos alimentos para você ingerir. Então, basicamente, o que a gente orienta? A base da pirâmide ali, água e líquidos, à vontade, e o topo da pirâmide ali, os energéticos extras, bala, doce, onde a gente procura evitar. Então, a base da pirâmide a gente exagera né, a parte de cima da pirâmide ali a gente come com um pouquinho mais de cuidado. E o miolo ali, né, o meio da pirâmide entre o grupo 1 e o grupo 5, você vai equilibrando, né? Frutas, verduras, né, o leite, derivados, as leguminosas, pães, né? Então, dentro desse miolo aí é que o nutricionista vai te orientar em relação às porções que você vai ingerir. Mas basicamente é isso. A base da pirâmide você come à vontade, ingere à vontade, líquido e água e líquidos. E a parte de cima, o topo da pirâmide, procurar evitar. Já estamos indo aí para o final da nossa palestra, né? E eu gostaria de deixar novamente essa mensagem, né, que eu peguei do livro Ikigai, que ela venha fechar bem o nosso tema aqui, né? Que é cuidar da amizade, ter uma alimentação leve, descansar adequadamente, praticar exercícios suaves, tendo como foco a alegria de viver, é o que nos impulsiona a envelhecer e continuar celebrando cada novo dia. Está no Ikigai de cada um. O Ikigai está escondido em nós e é a razão pela qual nos levantamos de manhã. Então, é essa mensagem que eu deixo aí para todos, né? Então, a gente tem que buscar a nossa razão aí, né? O nosso objetivo, qual é o nosso objetivo, e é isso que vai fazer com que a gente levante de manhã, pela manhã para trabalhar, para fazer as nossas atividades do dia a dia. Lembrando, né? Sempre equilibrando a alimentação, né? Atividade física e a questão social. Isso a gente precisa equilibrar dentro da nossa vida. E é isso. Aqui a referência bibliográfica, um pouquinho do meu currículo, o meu currículo como professor de judô, e gostaria de agradecer ao convite, né, dos colegas de Despertar do Sensei, para estar falando, para dar um pouquinho da minha experiência. Espero que eu tenha agregado algum valor para todos, espero que eu tenha passado algum tipo de conhecimento a todos, e gostaria de agradecer também, primeiramente, a Deus, a minha família, e aos meus senseis que me influenciaram, né? Sensei Coimbra, Sensei Amadeu, Sensei Sogabe, Sensei Calazans. Obrigado a todos. Olá, meus amigos do judô, senseis, mestres, atletas. Eu sou o André Shiga, eu sou cardiologista e sou lutador do judô desde a década de 70. E vim conversar com vocês hoje para reforçar que atividades físicas leves e moderadas sempre são consideradas uma peça fundamental na promoção e às vezes até no tratamento de algumas doenças, como obesidade, hipertensão e diabetes. Por outro lado, a partir dos 30, 35 anos, a gente precisa redobrar a atenção, porque algumas doenças podem ser pioradas com exercícios muito intensos. A gente sabe que a caminhada e exercícios leves, elas são boas para quase todo mundo. O judô, vocês sabem melhor do que eu, é uma atividade com muita intensidade, tanto a parte aeróbica como a anaeróbica também. Então é importante que a gente redobre a nossa atenção. Praticamente todo mundo pode fazer judô? Sim.
Aqueles que têm algum problema grave de joelho ou de coluna precisam ser muito bem orientados pelo ortopedista, porque muitas vezes eles são contraindicados. Em relação ao coração, eu preciso falar algumas coisas para vocês. O hipertenso e o paciente que estiver muito bem controlado, tomando medicação, ele também está liberado para fazer judô. A partir dos 35 anos, a causa mais provável de ter ataques súbitos, até morte súbita mesmo no judô, é o infarto agudo do miocárdio. E isso está muito relacionado com cigarro, que graças a Deus é baixo o índice de fumantes no judô, colesterol alto, hipertensão, obesidade, diabetes e a história familiar em relação à doença do coração. O infarto é quando uma artéria do coração ela entope. E aí na hora que o judoca está fazendo muita atividade, o coração tem que bater muito forte e, portanto, ele pode não encontrar a rede vascular aberta para chegar o sangue lá no músculo do coração, e quando o sangue vai para os braços e para as pernas, falta mesmo oxigênio no músculo cardíaco, pode começar com uma dor no peito e óbvio que ele pararia o esforço, mas em cada 10 pacientes que têm um infarto, 4 podem ter morte súbita. Tivemos alguns casos trágicos aí nos últimos anos, inclusive dentro do dojo, e por isso que a gente está aqui para relembrar que a atividade física é importante, mas nas intensidades que a gente costuma fazer no judô, precisa ser feito com corações que sejam saudáveis. Existem problemas cardíacos que a pessoa nasce com ele, que são os defeitos congênitos, principalmente CIA e CIV, que são alguns furos no coração, e existem defeitos de válvulas cardíacas. Esse tipo de defeito, um pediatra bem atencioso, ele consegue perceber na ausculta com esse aparelho aqui, com estetoscópio, e se ele escuta um sopro, ele pede um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, e facilmente a gente sabe se é um sopro importante ou não. Ponto. O segundo ponto são as arritmias. Os nossos atletas ou o nosso time mesmo que tem a batedeira, palpitação, ou para quem sabe controlar a frequência cardíaca e sentir o pulso aqui ou na carótida ou no braquial, se o coração está batendo de uma maneira regular. Muitos atletas já vão saber, não, eu tenho uma arritmia. A partir desse momento a gente precisa saber, é uma arritmia grave ou é uma arritmia simples? Porque as arritmias simples elas não contraindicam nada, que são batidas a mais. O coração está batendo tum, tá, de repente ele dá uma batidinha extra. Isso aí não tem problema nenhum. Mas as arritmias graves, algumas pessoas precisam fazer um procedimento de cauterização no coração, outros precisam até colocar marca-passo. Então, quando o seu aluno falar que tem uma arritmia, você precisa saber que tipo de arritmia é essa. E óbvio que documentada. A minha sugestão é que todos os atletas e os senseis passassem com uma avaliação médica a princípio e as crianças com o pediatra. Quem tiver mais do que 35 anos, uma sugestão é que faça uma avaliação cardiológica, não só clínica. Por quê? Porque muitos problemas cardíacos eles são totalmente assintomáticos. Às vezes uma artéria coronária com 30, 40% de entupimento, ela não dá sintoma nenhum. Mas as lesões com 80 a 90% de entupimento podem causar dor no peito e é uma dor progressiva. Antes ele tinha uma dorzinha só se ele fizesse um treino muito forte e depois ele passa a ter uma dor até no próprio treino sem muita força. E no final da história ele passa a ter dor inclusive em repouso. A dor no peito é o principal sintoma de algum problema cardíaco que a gente precisa redobrar nossa atenção. Agora existe uma segunda coisa. Sabe o atleta que vem naquele treinamento normal, já com constância, e num determinado momento o rendimento dele começa a cair ou o cansaço dele começa a aumentar progressivamente e desproporcionalmente. Isso é um sinal de alerta. A gente chama isso de equivalente isquêmico. Ele pode não ter dor no peito, mas esse cansaço, essa falta de ar desproporcional pode ser um indício que tem alguma coisa no coração. Redobrar a atenção. Num teste ergométrico, que é uma caminhada monitorado com eletrocardiograma, a gente eleva o coração da pessoa a 150 ou às vezes a 180 batimentos por minuto. E se eventualmente tiver algum entupimento nessa artéria do coração, que é a coronária, o formato do eletrocardiograma ele pode mudar. É uma maneira indireta da gente ter que pedir um cateterismo ou uma tomografia de coronária para saber está entupido ou não está entupido. Porque se tiver entupido acima de 70%, a gente pode passar um catéter pelo cateterismo e desobstruir. Imagina que a artéria está entupida assim, a gente passa um catéter e a gente desentope
e põe um anel de metal aqui dentro para não deixar a artéria fechar de novo. Isso se chama stent. E aí depois do stent ele passa por uma reabilitação e às vezes pode até voltar a lutar. Muito bom. Existe a miocardiopatia hipertrófica. O coração, em vez de ter 10 milímetros, 1 centímetro de espessura do músculo, ele pode ter 15, 16, eu cheguei a ver 25 milímetros, quer dizer, 2 centímetros, como se o músculo do coração dobrasse de tamanho. Essa miocardiopatia, ela faz com que o músculo gaste muita energia e ela aumenta o risco de ter arritmias fatais. Quando o coração, em vez de bater, ele treme. E isso daí vai fazer o sangue parar de ir para a cabeça e ele vai ter um desmaio imediato. E se a gente não reanimá-lo, ele pode inclusive o coração parar e é uma parada cardíaca, uma morte súbita. Então, eu acho muito importante que todos nós saibamos fazer a RCP, né, ressuscitação cardiopulmonar, que é massagem cardíaca e respiração boca a boca ou respiração com a máscara. Mas o mais importante, nós que somos responsáveis pelos atletas, ter a observação. Esse paciente está cansado demais, ele está forçando demais e a gente tirá-lo do treino e redobrar a atenção em relação aos exames. Teste ergométrico ajuda no diagnóstico dessas doenças coronarianas e se ele for alterado, uma tomografia de coronária ou um próprio cateterismo. E para ver a espessura do músculo e as válvulas cardíacas, que eu não falei isso para vocês até agora, a válvula, o coração tem 4, 2 na saída, que é na artéria pulmonar e aórtica, e 2 dentro do coração, que é a mitral e a tricúspide. Todas elas se abrem normalmente, o barulho ele é suave quando a gente escuta com isso daqui. Se a válvula tiver ou com vazamento ou muito grossa, a gente escuta, em vez de tum, tá, a gente escuta um tum, tá. Por isso que a gente chama de sopro. O exame para diagnosticar o sopro e definir a gravidade dele é o ecocardiograma. É um exame simples, a gente põe um ultrassom aqui no coração e em 5, 10 minutos a gente consegue medir e ver, além da espessura do músculo, a abertura dessas válvulas. Algumas válvulas, como a mitral e a tricúspide, elas vão progressivamente piorando e ela pode dar um pouco de falta de ar. Já a válvula aórtica, ela dá pouco sintoma e ela pode simplesmente ficar dura para abrir. E isso é uma das principais causas de morte súbita no idoso e no atleta mais jovem se tiver essa doença congênita. Então, quando a gente fala de sopro, existem sopros normais e provavelmente 90% de nós que está assistindo essa live agora, essa conversa agora, tem algum grau de pequenos sopros, mas o grau de sopro mais importante é o da estenose da válvula aórtica. Você imagina que a artéria principal que sai do coração, ela faz uma volta aqui, e se a válvula estiver estreita demais, na hora que o coração precisa bombear com mais força para fazer atividade física, o sangue tem dificuldade para sair e, portanto, neste arco aórtico que saem as carótidas, imediatamente o que vai acontecer é faltar sangue e oxigênio na cabeça. Então estamos falando de nomes feios aqui, mas para te dizer o seguinte, observe os seus atletas, se observe, perceba se o seu treinamento não está intenso demais. E para quem é competitivo, obviamente, um atestado médico não é uma burocracia. Ele é um documento de que algum médico experiente examinou o coração e calculou o risco. Então, o nosso intuito aqui não é ser burocráticos. A Confederação Brasileira já definiu claramente quais são os tipos de atestados e exames que eles querem, mas o que a gente quer aqui é que as pessoas façam esporte para que eles tenham uma boa saúde e cheguem aí aos 60, 70, 80 anos colocando o kimono e entrando no dojo. A responsabilidade é nossa, dos médicos, mas é de vocês como senseis também, de observar os seus alunos e também negociar e saber a que tipo de intensidade a gente pode expor os nossos atletas. E você mesmo que é sensei, já está no Master, sei que temos vários colegas aqui de nível internacional, é importante que uma vez por ano você cheque o seu coração. Checar seu exame de sangue, checar função renal, função do fígado, níveis de colesterol, isso tudo um exame simples de sangue pode fazer. Mas o mais importante é você ter o seu médico de confiança. Se você é hipertenso, tome o remédio regularmente, porque às vezes a gente começa a tomar o remédio, toma por 1 mês e fica 2 meses sem tomar. Se você é diabético, monitore a sua glicemia e vá também no endocrinologista. E se você tiver algum problema de coluna ou de joelho, acompanhe com o ortopedista, porque às vezes essas lesões elas podem piorar.
Bom, eu estou à disposição de vocês. Esse espaço aqui no Despertar do Sensei eu acho fundamental, porque a gente não está falando só de técnica do judô, porque isso eu sei que vocês são os melhores, mas a gente está falando aqui de cuidar dos nossos atletas com carinho e não só performance como competidor, mas saúde e qualidade de vida. Então é sempre um prazer estar com vocês. Encontro vocês no dojo. Um grande abraço. Curso Despertar do Sensei 2024. Realização: Federação Paulista de Judô Vale do Paraíba, 2ª Região.